Brasil, acorda! Estamos sendo traídos neste exato momento. Nos últimos meses, enquanto você dormia, jatos privados decolaram do Brasil carregados de milionários e suas fortunas roubadas. Não é teoria, não é especulação. São fatos documentados que a mídia tradicional se recusa a mostrar. Por 18 meses, uma operação criminosa drenou 400 bilhões de reais do Brasil. Dinheiro que deveria estar construindo hospitais, escolas, estradas. Mas hoje, a verdade vem à tona. Uma fonte dentro do sistema nos entregou tudo. Nomes, valores, contas bancárias, esquemas, até o aplicativo secreto que eles usam para coordenar a pilhagem. São pessoas que você vê na TV, que torce no futebol, em quem vota, até quem deveria julgar eles. E sabe o que é mais revoltante? Eles têm um plano para evacuar todas as famílias ricas em 48 horas quando o Brasil entrar em colapso. Compraram passaportes, cidadanias, bunkers, ilhas, tudo com o seu dinheiro. Mas tem uma coisa que eles não contavam, que você ia descobrir antes deles fugirem de vez. Os próximos minutos são os mais importantes da sua vida como brasileiro. Você vai saber exatamente quem está roubando o futuro dos seus filhos. E no final, você vai ter que escolher, ficar em silêncio ou espalhar a verdade. Esta é a Operação Êxodo, o maior crime contra o povo brasileiro, revelado. Espera aí, antes de continuar. Isso é guerra de informação. Se você quer que mais brasileiros vejam isso, inscreva-se agora. Precisamos de 1000 inscritos para que o YouTube não consiga nos censurar. Eles vão tentar derrubar este canal. Eles têm dinheiro, poder, influência, mas nós temos vocês. Inscreva-se e vire um soldado da verdade. Cada inscrição é uma arma contra a corrupção. E depois de se inscrever, ative todas as notificações, porque quando eles tentarem nos calar, vocês vão ser os primeiros a saber. Só assim conseguiremos blindar a verdade contra a censura. Inscreva-se agora ou seja cúmplice do silêncio. A escolha é sua. Não perca tempo. Inscreva-se e vamos juntos desmascarar os traidores. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. Operação Êxodo. Como os milionários brasileiros estão fugindo com milhões em segredo. Cláudio, desliga, é melhor se calhar desligar tudo. Não, vamos deixar ligado. O pessoal acho que precisa de saber as coisas. Acho que precisa. O que foi agora, cara? Fala. Você viu um fantasma ou coisa Não, é pior parecida? que um fantasma. Recebemos dados do BC, não é? Incrível. E tem uma lista com centenas de nomes. Os maiores milionários do Brasil, ou alguns dos maiores. Sabes o que é que eles têm em comum? Imagina. Fala logo. Nos últimos 18 meses, todos eles movimentaram praticamente mais que 50 milhões de reais para fora do país. 50 milhões. 50 milhões cada um? Cada um. Ou seja, estamos falando de mais de 400 bilhões de reais que saíram do Brasil usando esquemas que fariam até, se calhar, o Al Capone ficar com inveja. Não é? Cara, 400 bilhões? Isso é quase meio trilhão. Sim, e a Receita Federal sabe, o Banco Central sabe. E estão praticamente fingindo que não vê nada. Qual a razão disso? Porque metade dessa lista são nomes que as pessoas conhecem. Seja da TV, seja do desporto, seja da política, seja do agronegócio. Pessoas que jamais imaginariam que estão saindo com esse montante do país. Não é? Pessoal, se vocês saírem agora, vão perder os esquemas mais sofisticados de sonegação e fuga de capital que já foram descobertos no Brasil.
E vamos mostrar dados que comprovam que alguns desses milionários até já têm cidadanias em 2, 3 países diferentes. Eles sabem de algo grande que vai acontecer. Pessoal, eu sou o Armando, novamente, e depois deste episódio sobre a dívida pública, sobre as dificuldades do país, vocês não imaginam a quantidade de informações que começaram a chegar, não é? Eu sou o Cláudio. Gente, as nossas redes sociais começaram a se movimentar mais de muitas pessoas em semanas. E foi através das redes sociais que temos acesso a mais informações, contactamos outras pessoas e como a gente vai, de facto, sabendo que essas pessoas milionárias estão abandonando o navio, não é? E vamos revelar hoje 6 operações secretas que vocês não vão acreditar que existem. Primeiro, Operação Ponte de Ouro. Como transferir milhões usando criptomoedas sem deixar rastro. Segundo, Operação Gado Fantasma. O esquema do agronegócio para superfaturar exportações. Terceira, Operações Offshore Paradise, a rede de empresas fantasmas espalhadas pelo mundo. Quarta, Operação Passaporte Dourado. Como comprar cidadania em massa. Quinta, Operação Arte Limpa. Lavagem de dinheiro através de obras de arte. E a sexta? A sexta é a mais suja de todas. Operação Político VIP. Como certos políticos brasileiros estão sendo pagos até para facilitar essas fugas de capital. Não é? E no final, vamos contar quais nomes estão nessa lista. Alguns vão chocá-los completamente. Lembrando que tudo o que falaremos aqui está baseado em consultas, análises e até certas informações de dentro. Não é? Vocês querem proteger seu patrimônio e entender como os grandes jogadores se movimentam. Fiquem até o final. Se inscrevam e nos deem força. Já deixem o seu like, compartilhem, porque este conteúdo vai incomodar muita gente e às vezes é muita gente poderosa, não é? E vamos ao episódio agora. Cláudio, vou começar com a operação mais sofisticada que descobrimos. A tal operação chamada Ponte de Ouro, não é? Esse nome me dá até um certo gastura toda vez que você fala. É um esquema, de que modo é que ela é feita? É um esquema usando coins, neste caso bitcoins, e outras criptomoedas para tirar o dinheiro do Brasil sem passar pelo sistema tradicional. O sistema bancário tradicional. Tá, e explica pro mais leigo aqui como funciona na prática. É uma coisa que é genial na sua maldade, não é? O milionário brasileiro ele tem acesso a muitas coisas, não é? Entre eles, tem uma empresa no Brasil que compra, entre aspas, serviços de consultoria de uma empresa dele próprio no exterior. Ou seja, é uma empresa... Fantástico. Exatamente. E é pior. Porquê? Porque a empresa real com funcionários, com escritório, mas que não presta serviço nenhum. Ou seja, ela não fatura nada, não é? Nesse aspecto. Então a empresa brasileira paga o quê? Paga, vamos supor, 10 milhões de reais para a empresa americana por consultoria estratégica. Tá, e esse dinheiro sai do país legalmente. Exatamente. Ou seja, para a Receita Federal, o que é que ela vê? Ela vê um pagamento por serviços. Está tudo documentado, está tudo legal. Não é? Oh, e aí os caras lavam dinheiro na boa. Ou seja, a empresa americana ela vai receber esses mesmos 10 milhões, ela converte tudo em Bitcoin e depois transfere isso para carteiras digitais espalhadas pelo mundo e serão certamente carteiras cold ou hard wallets, por exemplo. Tá, e aí você perde o rastreio do dinheiro. Some completamente do radar fiscal de qualquer país, não é só do brasileiro. Não é? Mas tem um detalhe ainda mais diabólico. Não é? Qual seria? Eles não fazem isso sozinhos. Tem que haver sempre uma rede de facilitadores. Não é?
E que tipo de facilitadores vão entrar nessa parada? Estamos falando de vários especialistas, vários profissionais, advogados especialistas, contadores e consultores financeiros desse meio e até funcionários públicos, não é? Funcionário público Sim, participando dessa falcatrua? Sim. Há funcionários, até dentro das próprias instituições que controlam, que por vezes fazem certos times, não é? Para orientar, para estruturar essas mesmas operações e autorizá-las, não é? Caraca, velho! Dentro dessas pesquisas aí, a gente conseguiu um monte de coisa, né? Sim, Fala sim. pro povo. Temos pessoas que às vezes falam na televisão e que deram esses casos últimos agora recentes, e pessoas de dentro dessas instituições de controle que estão a participar desses esquemas, não é? E até por uma questão de segurança é bom a gente não comentar muito, não. E normalmente são essas pessoas que vazam, porque elas são ameaçadas. E sabes quanto é que uma rede dessas normalmente cobra pelo serviço? Quanto é a média? Vamos dizer que até 10% sobre o valor transferido. Imagina movimentar 100 milhões. Eles teriam o quê? 10 milhões logo de comissão, à cabeça. E mesmo assim compensa? E mesmo assim compensa. Porquê? Porque eles vão economizar o imposto. Entre 20% a 30% de impostos que deveriam pagar no Brasil. Logo aí tem uma economia brutal. Então, para variar, é um negócio da China. Literalmente da China. Não é? Porque muitas dessas operações, onde é que elas vão terminar? Onde a gente sabe? Hong Kong, Singapura, não é? Tudo arquiteturas financeiras e fiscais de outro campeonato, não é? E tem mais, não é? Tem mais? Tem mais. Existe até aplicativos de modos obscuros, não é? Que coordenam essas próprias operações. São feitos apps quase por baixo da mesa, não é? Mas é um aplicativo para lavar dinheiro? É um app que até eles dão o nome de Golden Bridge, não é? Golden Bridge. O Golden Bridge só entra quem é convidado e tem património mínimo de 100 milhões de reais. Nós não vamos entrar. Não vamos entrar. É como se fosse um Uber da lavagem de dinheiro, não é? É uma analogia quase perfeita. Porquê? Porque tu entras nesse app, escolhes quanto é que tu queres transferir, escolhes o destino e em mais ou menos 48, 72 horas o dinheiro está lá fora limpinho, lavadinho, não é? E que controla essa máquina de lavar? É uma empresa suíça, eu não vou dizer o nome, só vou dar as iniciais, ela chama AFS e ela controla isso. E esse trem é suíço, cara. Exatamente. E por trás dessa AFS tem o quê? Capital russo e chinês. Os homens voltando. O mesmo que querem quebrar o Brasil e estão ajudando os ricos brasileiros. Bingo. A fugir com o dinheiro. Acertaste. É tudo coordenado. Ou seja, havendo a quebra do país, eles ainda lucram ajudando os ratos a abandonarem o navio. É uma tática perfeita. Cara, isso é diabólico. E ainda vem outra parte, que é o esquema que mais revolta. É como é que o agronegócio está traindo o próprio Brasil. Cara, essa história do agronegócio me deixou pistola quando você levantou isso aí. E é a mais traiçoeira de todas, não é? Porquê? Porque são pessoas que se vendem como autênticos patriotas, que são defensores do Brasil e, no fundo, não são nada disso, não é? Estão roubando o país por trás dos panos. Exatamente. A operação funciona basicamente assim. Eles superfaturam as exportações de commodities, não é? Como assim? Vende carne superfaturada? Eles vendem uma tonelada, por exemplo, de soja, de grão, vamos supor, por $800, para uma empresa própria deles no exterior. Mas declaram o quê no Brasil? Eles declaram que venderam ela por $400. E os outros $400 ficam lá fora. Mas e aí, como é que vão dar origem? Sim, e lá fora, é lá fora e longe da Receita Federal Brasileira, onde eles não conseguem atuar. Porquê? Porque é um esquema que é sujo. Cara, isso é maquiavélico. Qual? O caso do gado fantasma. Eles criam um gado que não existe nos documentos. Como assim o gado que não existe? Nos papéis, a fazenda, por exemplo, tem 50 mil cabeças de gado, não é? Mas na realidade, e quando a gente vai lá, ela só tem 30 mil. Cadê os outros 20 mil? Foi parar onde? Eles viram o quê? Eles viram exportação fantasma. Ou seja, o que é que eles já estão fazendo hoje?
Eles já estão vendendo essas 20 mil cabeças fantasma para o exterior. E para quê? Para embolsarem esse dinheiro. Cara, isso é maquiavélico de novo. Isso é genialidade da maldade. Exatamente. E a fiscalização, ela nunca vai conseguir conferir, porque as fazendas são enormes, espalhadas por todo o país. É impossível controlar isso. E tem ainda coisas mais graves acontecendo. Ah, meu Deus, o quê? Várias pessoas vários desses grandes fazendeiros, o que é que eles estão fazendo? Também estão vendendo terras brasileiras para fundos estrangeiros, usando empresas de fachada. Vendendo. Vendendo terra brasileira para Sim. Estrangeiro? Sim. E declarando valores muito menores que o real para pagar menos impostos no Brasil. Já é uma prática antiga, mas agora está mais sofisticada. Então eles vendem uma terra, por exemplo, aí por alguns milhões e declaram Muito menos. um terço disso. Exatamente. Isso é... os outros 70 milhões, por exemplo, vão direto para uma conta offshore dessa pessoa, desse fazendeiro. E quem está comprando essas terras? Os tais fundos chineses. Aí, Mas agora temos outros. Temos também americanos, temos europeus, mas sobretudo é chineses. O chinês quer... Ou seja, tem listas de fazendeiros que venderam mais de 2 milhões de hectares nos últimos 3 anos. 2 milhões de hectares. Cara, a China Isso está só tomando conta esse- do Brasil. Só esse tamanho significaria que a gente teria todo o tamanho do estado de Sergipe. Ou seja, venderam o equivalente a um estado inteiro do Brasil. Não é? E onde estão esses fazendeiros agora? Estão em paraísos fiscais ou estão em países onde o imposto é quase zero. Temos o caso do Paraguai, Uruguai, estão em Portugal, estão em Dubai, compraram outros terrenos, fazendas lá fora com o dinheiro das terras brasileiras. Tudo limpinho. Eles venderam o Brasil para comprar terra em outro país. Ou seja, é uma traição pura e dura. E o pior é que alguns desses caras aparecem na TV defendendo o agronegócio brasileiro. Isso é que é a hipocrisia. É hipocrisia total, né? Exato. Pelo amor de E tem o quê? Tem mais. Descobrimos que entre eles, como foi falado, havia grupos de WhatsApp secretos. Só com esses fazendeiros, meu. Grupo de WhatsApp secreto. Tinha um até que se chamava Amigos do Campo. Tinha um grupo de 89 pessoas e todos eles praticamente bilionários do agro. Amigos do campo. E eles conversam sobre o quê? Conversam sobre o trivial da lavagem ou do o trivial de evadir, saber como tirar o dinheiro do Brasil e antes que tudo sabe. E essas palavras são deles, não são nossas, não é? Eles sabem que o Brasil vai quebrar. Sabem e estão se antecipando, coisa que a maior parte da população nem sequer sonha. Por isso é que há uma correria desenfreada para vender tudo e vazar, não é? E ainda existe esquema mais sofisticado que todos. A rede de empresas offshore que tem uma engenharia tão sofisticada de sonegação que nunca tínhamos visto no Brasil. Tá. Estou preparado. Dispara aí, vai. Ou seja, existe uma rede de centenas de empresas espalhadas por 47 países diferentes, todas criadas para enviar esse dinheiro do Brasil. Ou seja, para lavar esse dinheiro do Brasil. Quase 3 mil empresas. E todas estão conectadas, Cláudio. É como se fosse uma teia de aranha global. Tudo está orquestrado dessa forma. Mas como eles descobriram essa rede? Houve um hacker brasileiro que faz serviços para o governo americano e vazou esses dados. Pode entrar na zona 301. O governo americano? Sim, o FBI, por exemplo, está investigando a lavagem de dinheiro internacional e descobriu, entre outras coisas, que o Brasil é um dos maiores fornecedores de dinheiro sujo, neste caso, entre aspas, Sim. do mundo. Ou seja, a operação funciona da forma em que eles criam uma empresa no Brasil, outra nas Ilhas Caimão, outra em Singapura, outra na Suíça, e depois... E aí eles fazem o negócio Exatamente. entre eles. Exatamente. Ou seja, a empresa brasileira ela compra serviços da empresa de Caimão por, suponho, 50 milhões. A de Caimão contrata consultoria à empresa de Singapura por 45 milhões. E a de Singapura, o que é que ela faz? Ela investe 40 milhões
naquele paraíso que é a Suíça. E no Entende? final, o dinheiro some do radar. Sim, sim. É todo um pipeline que eles executam e os impostos que deveriam ser pagos no Brasil nunca serão pagos. E eles fugiram com esse dinheiro todo. E têm detalhes que me deixam verdadeiramente indignado. Manda ver. Muitas dessas empresas offshore, elas recebem dinheiro público brasileiro. O que ainda é mais grave, não é? Espera aí, dinheiro nosso, do nosso imposto, está indo embora? Porquê? Porque eles fazem contratos superfaturados com governos estaduais e municipais e depois é o quê? Aí eles roubam o dinheiro público e mandam para fora. Isso mesmo. E depois ainda choram que o Brasil não tem dinheiro para investir. Porquê? Porque já saquearam tudo. É ou não é? E tem listas até de pessoas a nível das prefeituras e dos governos, os governadores, que têm até empresas offshore nessa rede. Não é? Mas não é bom falar os nomes, né? Não, claro que não. Por enquanto não, seria uma questão de ser investigado. Se as autoridades quisessem. Porque nós não podemos fazer dessa forma. Infelizmente não podemos fazer dessa forma. Mas posso-te adiantar que tem gente de todas as esferas políticas envolvidas. E aí os partidos estão tudo amarrados. Todos. Está todo mundo envolvido. Costuma-se dizer que a corrupção ela não tem ideologia. Ela só tem um número de conta bancária. E existem até escritórios de advocacia que estão coordenando tranquilamente essas operações. Mas e com esse escritório, como é que eles vão trabalhar? Não podemos falar os nomes, não é? Normal que não podemos falar os nomes, porque até poderíamos ter problemas, não é? Mas podemos dizer que são escritórios famosos, são escritórios de gente que é importante e que continuam a fazer dessa forma. E aí eles cobram uma porcentagem. Sim, Quanto? No mínimo eles têm sempre uma comissão entre 10% e 12%. Não é? Ou seja, se tu conseguires limpar ou lavar 100 milhões, tens 10, 12 milhões ali no bolso. Limpinho. Cara, isso dá uma grana preta. Sim. Só em 2024 houve escritórios que faturaram milhões só nessas comissões. São milhões em comissões. Milhões, cara. Comissão. Exatamente. Isso significa o quê? Que para eles terem esses milhões, tiveram que lavar bilhões de reais só nesse ano. Bilhões. E aí esses bilhões saíram do Brasil. Exatamente. De forma legal. De forma legal e foram parar em paraísos fiscais, enquanto tu tens, por exemplo, o SUS, que não tem dinheiro para funcionar, que não tem remédios para funcionar. Volto a dizer, é maquiavélico e revoltante. E vamos contar outras coisas. É que esses milionários estão comprando também passaportes como se fossem coisas banais. Não é? Não, mas peraí, como é que eles vão comprar passaporte? Isso é surreal, sim, cara. É praticamente o êxodo em massa da elite brasileira. Não é? Eles estão comprando cidadanias em vários países ao mesmo tempo. Eles estão pagando para consultorias fazer essas mesmas cidadanias. Vários países? Vários países. Ou seja, a estratégia é ter no mínimo 2, 3 passaportes, europeu, americano, de outro paraíso fiscal. Sempre assim. E quanto custa um passaporte? Depende do país. Temos casos de ilhas nas Caraíbas, temos casos de Belize, temos casos de outros países como Singapura, como Malta, e temos custos de milhões. Não é? E eles pagam isso? E eles pagam como se fosse um peanut, um troco. Eita. Tem bilionário brasileiro que comprou cidadania em 5 países diferentes. E tem empresas que são praticamente especializadas só nesse tipo de serviço. Em vender passaporte? Exatamente, de prestar consultoria para que a pessoa adquira essa nacionalidade. Tens uma empresa que é GCS, não podemos dizer o nome, tem escritórios em São Paulo, em Londres, em Dubai, em Miami, por exemplo. E o que eles fazem exatamente? Eles dizem que te ajudam a escolher os melhores países e preparam toda a documentação, até que compram imóveis para essas pessoas, se tu cumprires os requisitos. Mas tem um esquema ainda mais sujo. Isso. Eita, fala aí. É porque muitos estão usando dinheiro dessa tal lavagem
e dessa tal corrupção para comprar os passaportes. Ou seja, eles não estão pagando do bolso deles. Eita, aí ferrou de É. vez. Quer dizer, eles nem ainda por cima Exatamente. não estão nem se matando Exatamente. para pagar. É tudo feito de uma forma em que tudo é feito com dinheiro que deveria ter revertido para o povo brasileiro. Ou seja, eles roubam o Brasil ao não pagar os impostos e os tributos e ainda compram o passaporte estrangeiro com esse dinheiro roubado. Mas, cara, isso é absurdo. Exatamente. E tem mais. Tem alguns políticos brasileiros que já se mudaram a família toda para fora do país. Ou que já têm a família já com novos passaportes. Mudaram como? Sei lá, esposas, filhos. Alguns têm filhos a estudar no exterior. A esposa vai na frente. E tudo em escolas VIP, né? Caríssimas. Enquanto eles ficam no Brasil fazendo aquele discurso patriótico. Mas isso é hipocrisia pura. Sim. Até porque quando der ruim aqui, o que é que eles fazem? Pegam o primeiro jatinho e abandonam o povo brasileiro. E dizem bye-bye, porque agora a gente não quer mais. É como os ratos abandonam o navio, né? Exatamente. E o pior é que muitos até já compraram com esse dinheiro os jatos particulares para facilitar ainda mais essa fuga. Jatos particulares. Exatamente. Ou seja, tivemos uma lista de 47 jatos que foram comprados por brasileiros nos últimos 2 anos. Todos registados em outros países. Ou seja, eles estão Pra em outros países já. Pagar imposto no Brasil, os caras estão comprando avião para ir embora. E para poder decolar rapidamente quando a coisa apertar. Não é? Ou seja, existe um plano já pré-definido de evacuação que foi pago com o dinheiro da evasão fiscal. Plano de evacuação? Sim. O povo está indo embora. Ora, Tá querendo vazar, se houver né? crise social grave no Brasil, eles têm tudo já coordenado. Esse plano está organizado. O quê? Para tirar as suas famílias, ou já ter enviado as suas famílias ricas, do país em, no máximo, 48 horas. Isso existe mesmo, Armando? Sim, existe. Chama-se a outra operação, que é a Operação Arca do Noé. E eles já começaram a fazer simulações. Simulação de abandono Sim. no Brasil. Enquanto o povo brasileiro vai ficar enfrentando a crise que eles ajudaram a criar, não é? Imagina, os caras vão fugir. Mas isso é covardia pura, pô. E vou-te contar ainda mais. É porque o esquema é mais nojento ainda. Porquê? Porque eles lavam dinheiro também até com obras de arte, e esse esquema de arte é de fazer qualquer pessoa honesta passar mal. É porque especificamente com arte, né? A banana na parede lá, por exemplo, é absurdo. Né? Porque o mercado de arte não tem sequer qualquer fiscalização. Tu podes vender um quadro por qualquer valor que tu quiseres. E é simples. É ou não é? Como funciona? É a banana na parede. Porque supõe tu que eles vão comprar uma obra de arte de 100 mil reais no Brasil. Levam para fora e vendem por 10 milhões de dólares. Para uma empresa que é deles. É uma offshore própria. E da onde vem esses 10 milhões? Do mesmo sítio. Ou seja, do dinheiro sujo que eles já tinham lá fora através dessas offshores. Ou seja, assim transformaram o dinheiro sujo em dinheiro limpo com uma venda de arte que foram eles mesmos que venderam. Isso é genial e diabólico. Exatamente. E existe praticamente um circuito fechado de galerias que estão facilitando e que irão sempre facilitar essas operações para sobreviverem. Galerias brasileiras? Não só brasileiras, americanas, europeias. É quase como se fosse uma máfia internacional da arte. E tem até artistas participando desse esquema. Continua a haver uma máfia nesse sentido. Artistas famosos. Sim, artistas famosos, artistas até muito conhecidos, só que são nomes que tu apenas ouves ou vês na TV, em exposições importantes, e que nós não iremos falar. Não é? E eles sabem que eles estão sendo usados para lavar dinheiro? Alguns sabem. Não é? Alguns sabem e alguns participam ativamente. Outros são usados até como foram usados uma vez e depois já não têm meio de sair. E tem casos específicos até que me deixam chocados. Conta aí. São casos que tu tens um quadro de um artista conhecido, um artista famoso, e que foi vendido dezenas de vezes nos últimos 3 anos. Porquê? Não é? Como é que um quadro é vendido dezenas de vezes, aquele mesmo quadro?
Como assim? O cara vai vendendo, revendendo, O mesmo quadro vendido entre empresas diferentes e sempre aumentando de preço. Para quê? Para lavar mais e mais dinheiro. É assim que funciona essa máfia. E aonde está essa obra de Sumiu. arte agora? Sumiu. Ninguém sabe onde é que ele está. Ou seja, ele foi usado para lavar, foi usado para fazer essa operação e de repente sumiu. Mas sumiu do nada? Eu acho que até provavelmente ele nunca existiu. Porque essa venda só era declarada em papel. Então pode até ter sido uma obra inexistente. E alguns leilões de arte locais são completamente participantes dessa fraude. Vixe, aí complicou. Falso. Porquê? Porque com compradores fantasmas, com obra de arte super avaliada, tudo é fácil para lavar dinheiro dessa evasão fiscal. Não é? E como que o dinheiro foi lavado assim? Só em 2024, para teres uma ideia, mais de 2 bilhões de reais foram investidos em arte aqui no Brasil. 2 bilhões de arte. 2 bi! E quase nada desse dinheiro pagou imposto no Brasil. Ou seja, foi feito dessa forma. Enquanto o brasileiro comum paga imposto até na água que ele não consegue beber. Exatamente. E tem partes que são nojentas mesmo. Como políticos que estão sendo pagos para facilitar tudo isso. Não é? Cara, mas essa parte dos políticos é a que mais me revolta. Sim. Né? Porque é um esquema tão sórdido de propina e é sistemático para facilitar essa mesma fuga de capitais. Não é? E é tão engendrado que tem um funcionamento próprio. Sim. Políticos recebem uma propina de 2, 3, 4, 5% de tudo que se consegue facilitar para sair do país. E como é que eles facilitam? Porque eles vão votando na Câmara as mudanças das regulamentações, atrasando as investigações, nomeando funcionários aliados em órgãos de fiscalização. Tudo isso é feito de forma legal em votação. Tudo isso é feito na Câmara. E aí está lá nas TVs oficiais e tudo? Sim, está tudo nas TVs oficiais, tu não ouves falar disso. Tudo é clean. Tudo é uma lei que está sendo feita, é uma lei que está sendo alterada. Tudo parece clean, não é? E nós não podemos revelar nome aí. Não, claro que não. Claro que não. Apenas podemos dizer é que certos deputados podem ter recebido milhões para aprovar certas leis ou para facilitar certos investimentos em lei ou investimentos em investimentos estrangeiros no Brasil, não é? Isso é uma covardia. Milhões por uma lei, velho. E tem lei que às vezes é aprovada em tempo recorde, sem sequer haver discussão, quase por unanimidade. Senadores também que recebem, às vezes para esquecer de fiscalizar operações suspeitas ou de avisar as autoridades, por exemplo. Os caras estão fechando o olho por causa de dinheiro. Exatamente. E pronto, e são coisas que vão acontecendo neste Brasilzão como se fosse quase um cardápio, não é? Tu, por exemplo, aprovares uma certa medida provisória, X milhões. Arquivar uma CPI, X milhões. Nomear um aliado na Receita Federal, X milhões. É um cardápio. Os peixes estão tudo tabelados já? Parece quase um cardápio. E o pior é que mesmo pessoas do Executivo estão nessas listas. Ministros do governo, cara. Não, claro, como nós costumamos dizer, não podemos dizer esses nomes, não é? Não estamos para aí virados, não é? Mas tem poderes que estão diretamente envolvidos nessa teia. Mas não só, de todas as bases políticas. De todos os aspectos. Pega executivo, legislativo, judiciário, sim, os três. Todo mundo está envolvido nesse espectro dessa teia. Porque tudo tomou conta de tudo. E depois tem, o que a gente falou há pouco na entrada, que temos uma lista de centenas de milionários que eles estão completamente com essa evasão do Brasil, estão saqueando ao mesmo tempo o Brasil. Não é?
De novo, a gente não tem como soltar essa lista, senão exatamente. nós vamos perder muito tempo. Só que a maior parte das pessoas não imagina quem é que está nesse esquema. Mas são pessoas que são pessoas conhecidas, são pessoas que a gente não pode falar os nomes, mas são pessoas que aparecem diariamente na televisão brasileira, seja em certos setores da economia, seja no desporto, seja no agronegócio. Então, tudo lavando dinheiro. Todo mundo tentando esperar até a última para se evadir quando tiver tudo certo. E é muito dinheiro, não é? É muito dinheiro e tem todo mundo envolvido. Todos os empresários, todos os caras que participam da indústria musical, do agronegócio, novamente, do futebol, de outros desportos. E tem ainda políticos ativos ou políticos aposentados. Todos eles estão já com um pezinho fora do Brasil, mas continuando a produzir a sua lavagem e se protegendo lá fora. De todos os espectros políticos. De todos os partidos. De todos os espectros políticos, de todas, como se costuma dizer, a corrupção não tem cor partidária. Não é? E há pessoas que às vezes nós discutimos entre nós que a gente cai da cadeira. Não é? Alguns juízes até da Suprema Corte, não vamos falar muita coisa, né? Porque tem muita coisa aí que cheira mal e que não é bom. Não é bom. Então são muitos milhões que estão sendo retirados do Brasil e que estão sendo enviados para fora quando o povo está passando mal, está passando necessidade e usando sempre esquemas de empresas offshore, como a gente explicou há pouco. Mas isso é o fim da picada, pô. Exatamente. Por isso é que eles não investigam essas operações. Por isso é que as autoridades não podem investigar essas operações, porque está toda uma teia envolvida. Infelizmente. Pessoal, se vocês acham que conheciam a corrupção brasileira, descobriram hoje que não sabiam nada. Eu estou assustado até agora. Exatamente. Estamos a falar de centenas de bilhões que foram, entre aspas, roubados do Brasil em 18 meses. Enquanto o SUS, por exemplo, não tem dinheiro. As escolas não têm dinheiro. Não é? E os responsáveis estão comprando mansões em Miami, a cidadania europeia. A pergunta é, o que é que vocês acham? E com estas informações, o que é que vocês vão fazer ao saber de tudo isto? Não é? Penso eu que vocês devem buscar informações que existe uma lista que tem nomes. Em segundo lugar, se inscrevam, espalhem este episódio em todas as vossas redes sociais. O povo brasileiro precisa saber quem são os verdadeiros inimigos do país. Não é? E protejam-se, porque quando essa lista vazar completamente, vai dar uma confusão danada. E quarto, se este episódio sumir da internet por acaso, se o nosso canal for derrubado, vocês saberão que acertámos em cheio na mosca. Não é? De novo. Nos próximos episódios, lá vem nós, sem censura e sem medo. Virou bagunça. E vamos contar como descobrimos outras coisas ou como analisamos outras coisas e porque muitas coisas estão acontecendo no Brasil neste momento e porque o Brasil está passando por um período que pode ser dos mais decisivos da história. E se inscrevam, compartilhem, salvem, façam print de tudo, porque a verdade vai prevalecer sempre. Gente, pensem uma coisa. O Brasil está sendo saqueado. E agora? Até a próxima! Se a gente não ficar preso. Se nos deixarem, não é? Obrigado a todos. Até à próxima semana para mais um episódio com a nossa humildade e a nossa pesquisa. E fiquem aí, se protejam e passo a bola ao Claudinho para... Gente! Senta o dedo no like lá em Moçambique, lá em Angola, lá em Luxemburgo, lá em Portugal e no Brasil Santo, meu Deus!